Quais os desafios que enfrentei nessa situação? – 30% aproximadamente não fez a pesquisa. Mas o bom é que quem fez estava ansioso para falar. 20% aproximadamente copia a pesquisa de um colega. E é possível perceber isso porque o aluno não consegue se soltar do caderno, da leitura. Quando eu peço para ele explicar com as próprias palavras, ele não consegue. Fala, ai, professora, não consigo. Então, para esse caso, eu atribuo uma nota 5 e falo para o aluno, explico para ele o porquê do 5. E o professor precisa de muita flexibilidade para conter a ansiedade dos alunos que querem falar ao mesmo tempo, que ficam chateados porque não foram chamados. Então, o professor precisa ter flexibilidade, paciência, precisa entender que é uma situação mesmo que gera essa vontade de falar, né? E do adolescente que gosta de falar e que quer se pronunciar mesmo. Agora, um outro problema que nós enfrentamos, que eu enfrento principalmente, e quando o assunto não é desafiador para o aluno? Por exemplo, quando eu preciso explicar um contexto histórico para depois apresentar a manifestação literária de determinada época. Quando eu preciso falar sobre classicismo e o aluno, para ele entender os Lusíadas, uma obra do Camões, ele precisa conhecer o Renascimento, o contexto das grandes navegações. Nesse caso, eu aproveito a oportunidade para desenvolver a habilidade de ler, entender e escrever o que entendeu. Eu solicito o ensino estruturado escrito. Eu peço previamente para o aluno se preparar em casa, ler o contexto histórico no livro e peço um resumo com um número estabelecido de linhas. E atribuo nota de 0 a 10 para esse resumo que o aluno fez, tirando a média com a nota que ele tem do ensino estruturado oral. É muito fácil detectar quando o aluno não fez o resumo e copiou de um colega, porque vem muito parecido, vem idêntico. Eu chamo os alunos, converso, mostro. E antes do aluno fazer esse ensino estruturado escrito, eu já trabalhei com o aluno em sala de aula o resumo, eu mostro para eles que escrever é um ato individual, solitário, cada um tem um jeito próprio de escrever e incentivo o aluno a produzir o seu texto, né? Então é interessante porque se aparece algum resumo parecido, eu logo detecto, chamo o aluno e discuto com ele a nota. Quais os desafios que eu enfrento nessa parte do ensino estruturado escrito? Novamente, 30% aproximadamente não faz o resumo. 20% copia o resumo de um colega, né? Como eu já expliquei, isso é fácil de detectar, pois cada um tem um jeito próprio de escrever. E para um professor de português isso é mais fácil ainda de perceber. E o tempo extra classe para correção, né? O ensino estruturado oral, na hora eu já atribuo a nota. O ensino estruturado escrito, eu pego o resumo que o aluno fez, eu faço pergunta para iniciar a aula e pergunto sobre o Renascimento, por exemplo, o que representou. Eu pego uma palavra-chave do resumo que ele escreveu, faço a pergunta, mas não posso atribuir nota na hora, eu preciso ler todos. Então, esse é um grande desafio, a questão do tempo extra classe, porque muitas vezes coincide com preparação de prova unificada ou correção de prova unificada. O ensino estruturado está baseado em 4 pilares: objetivos claros, pergunta motivadora, leitura prévia e avaliação do processo. O objetivo da aula fica claro quando eu coloco na lousa o assunto, potência elétrica, e eu comunico para os alunos. Ao fazer a chamada, eu pergunto a cada um se eles fizeram a leitura e entenderam tudo, se fizeram a leitura e entenderam parcialmente, ou se simplesmente não fizeram a leitura.
Entenda-se entender tudo é que é ser capaz de responder essas 6 perguntas que orientaram a leitura. Se ele for capaz de responder a todas, ele deve responder que leu e entendeu tudo. Se ele for capaz de responder algumas dessas perguntas e não outras, ele deve responder que leu parcialmente, que entendeu parcialmente. E se ele não leu, simplesmente ele fala não leu. Como eu garanto que ele está falando a verdade? Através de um combinado feito no início do ano. Esse combinado diz que ele pode responder o que ele quiser, e a princípio eu vou confiar na palavra dele. Porém, se durante a verificação da leitura eu perceber que ele mentiu, a nota dele relativa a esse tópico ensino estruturado no trimestre é 0. Isso tem garantido a veracidade dessas respostas. Eles realmente, quando não leem, falam que não leem. Bom, feita a chamada, já foi feita a avaliação. Para a área, uma ficha de avaliação que consta, em que constam alguns itens principais. Este item principal seria o título, um dos itens principais, né? O título do texto que foi lido, em alguns casos as palavras-chave e aí algumas perguntas que são feitas, que são pedidas por escrito. Além disso, nessa mesma folha, colocamos se o aluno atingiu parcialmente ou não atingiu o objetivo da atividade, isso tudo em inglês, e optamos por colocar em uma única folha todas as atividades de ensino estruturado que seriam desenvolvidas no trimestre, para que o aluno tenha controle do que ele faz e o professor também consiga evitar um acúmulo de papel e uma perda, né, significativa de trabalho e de organização na hora de corrigir, organização de tempo na hora de corrigir a atividade. Importante salientar também que após essa parte, ou durante essa parte, quando os alunos têm que se expressar oralmente, nem todos falarão na aula, mas os alunos vão se voluntariando para participar da aula, e após encerrado a parte de avaliação em si da ficha do ensino estruturado, é possível ainda o aluno poder participar durante as aulas, quando nós mencionamos que essas perguntas, fazemos referência às perguntas do ensino estruturado, e se os alunos se voluntariarem a responder as perguntas que nós fizemos, valendo como processo de avaliação de oralidade também. De avaliação de leitura prévia para o ensino estruturado. Então, aqui nós temos a tela do Moodle, que o aluno tem acesso, com todas as informações, né, com a ficha de informações de ensino estruturado. Então, o assunto, nesse caso, que eu vou usar como exemplo, é gravitação. E depois da indicação da leitura, o aluno pode, então, ir até o livro dele, fazer a leitura. E no próprio tópico do Moodle, ele encontra um link para fazer a avaliação. Então, ele faz a avaliação em casa, online, e ele pode escolher o momento em que lhe é mais conveniente. Então, depois que ele realizou a leitura, e ele clica nesse link. Muito bem. Quando o aluno clica no link, ele tem acesso a essa página em que aparece as questões do questionário, que formam a avaliação da leitura prévia. Então, por exemplo, nesta página aqui, ele tem as opções, são 5 testes, né, em cada página existe um teste. Em geral são de verdadeiro ou falso ou de múltipla escolha. E para o aluno, quando ele acessa, aparece uma janela com um tempo, né, começa uma contagem regressiva. O tempo é o professor que pode estimar, então, no caso, eu costumo dar 10 minutos para ele realizar essa avaliação. Isso é feito para que o aluno não faça a leitura durante a resolução do teste. Então, para que ele faça uma leitura realmente prévia à avaliação, embora ele possa consultar o livro durante a avaliação também. Muito bem. Então, por exemplo, para essa questão,
é uma questão da segunda lei de Kepler. Depois que ele realizar o teste, completar, ele pode enviar tudo e terminar. Fazendo isso, ele já tem acesso ao resultado. Então, ele tem o tempo que ele utilizou, um feedback de acordo com o seu aproveitamento e a nota dele. Foi indicada a leitura de um trecho do livro didático sobre Belle Époque no Brasil, ou seja, os hábitos e os costumes dos centros urbanos nos primeiros anos do século XX. Para a verificação de leitura, os alunos foram orientados a registrar um parágrafo que explicasse o vídeo com informações do texto lido. Ao final do vídeo, espontaneamente, os alunos o comentaram respeitando seus registros e argumentos a partir da leitura indicada. A explanação dos alunos foi espontânea, por isso, à medida que cada aluno pedia a palavra, seu nome era registrado. Assim, ao final do trimestre, sua participação nas verificações de leitura foram tabuladas. Essa dinâmica contribuiu para que os alunos interpretassem e argumentassem a discussão usando como referenciais o vídeo exposto e a leitura prévia. Vale lembrar a importância do elemento surpresa no processo de verificação de leitura. A cada texto indicado, muda-se o meio de verificação. A expectativa criada com esse procedimento desperta o envolvimento dos alunos neste momento de avaliação cotidiana, na qual as diferentes habilidades da área são verificadas.